Eu trouxe aqui um tema do leilão de reserva de capacidade e das contratações que foram muito polêmicas nesse ano, né? A gente bem sabe aí quem acompanhou o setor e esse ano, só para deixar todo mundo na mesma página, o MME e a ANEEL realizaram duas edições de um tipo de leilão previsto no nosso setor elétrico, que é o leilão de reserva de capacidade na forma de potência, que são instrumentos que procuram garantir, por meio da contratação de usinas que ficam à disposição, uma segurança de suprimento do nosso sistema elétrico. E esse ano nós tivemos a contratação de inúmeras usinas termoelétricas a gás e a carvão mineral. Eu poderia aqui trazer inúmeros pontos sobre as térmicas a carvão. A gente sabe que é uma questão presente no setor elétrico, se as térmicas a carvão deveriam fazer parte desse portfólio. Como vocês vão ver ao longo da minha apresentação, uma série de atores de diferentes segmentos do setor e da sociedade civil, que não necessariamente são do setor elétrico, mas são impactados porque são consumidores, trazem esses pontos, apontam os problemas das térmicas a carvão, além do problema óbvio ambiental. Porque elas atendem ao requisito da geração contínua, claro, mas, e aí eu vou mostrar à frente, elas não atendem às necessidades atuais da necessidade de flexibilidade operacional, da capacidade de adaptação às variações horárias de geração e de consumo e da modulação rápida. Muito porque a gente tem visto. Aí aqui eu vou trazer coisas que todo mundo aqui já sabe, né? A rampa, a curva de Pato, a questão da rápida saída da geração de energia, o aumento vertiginoso que a gente tem de demanda na rampa vespertina. E nesse momento, é, esse momento da rampa vespertina, ele exige recursos capazes de responder em intervalos mais curtos de tempo. Então, essa complexidade da operação ela exige, então, instrumentos de reserva de capacidade que tenham justamente essa capacidade não só de geração contínua, mas também de resposta rápida. E ao contrário, tanto das usinas térmicas a carvão, quanto também os sistemas de armazenamento de energia que vão entrar numa terceira etapa do LRCAP, segundo o MME, as térmicas a carvão têm uma capacidade consideravelmente menor. Então, aqui a questão nossa é o desenho do produto contratado pelo RCAP no contexto da matriz elétrica brasileira. Ao longo de duas consultas públicas que o MME realizou nesse ano, e a gente até comentou aqui, do site que traz as consultas públicas do MME, é um site muito bom, que traz as notas técnicas e os insumos que o Ministério leva em consideração, que são enviados a ele pela sociedade civil na tomada de decisões sobre inúmeros temas. Nessas duas consultas, uma sobre o LRCAP e outra sobre a assinatura de um contrato de uma UTE específica que eu vou utilizar aqui no estudo de caso, a gente viu diversos pontos sendo trazidos. E eu trago aqui, por exemplo, a ampla defesa, né, por parte dos diversos agentes de variados setores, a contratação dos recursos com maior capacidade de resposta operacional. Então, a gente viu a galera das renováveis, a Beólica, ambientalistas, Araiara. Eu acabei não me apresentando no início, lembrei que agora, né, meu nome é João Gabriel Rezende, eu sou advogado, e atualmente eu entrei há pouco tempo como coordenador de advocacy da Araiara, que é uma ONG especializada na defesa da transição energética justa. E aí também a gente percebe, por exemplo, ao mesmo tempo que ambientalistas também reclamaram do carvão, o IBP, que é uma instituição que representa a geração de petróleo e gás, também, de exploração e produção de petróleo e gás, também apontou esse ponto. A Abrace, a Associação Brasileira de Comercialização de Energia, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia, que é um pool de organizações de sociedade civil, do setor produtivo, que trouxeram também pontos contra a inclusão da térmica carvão, e as federações da indústria, a Fiesp, a FIENG. A FIENG apresentou pontos muito válidos em relação ao tempo que uma usina a carvão demora para ser colocada em plena carga, de 18 a 24 horas.
E a Fiesp trouxe o tempo mínimo de operação que a gente precisa ir para uma usina a carvão continuar produzindo após ela atingir a plena carga. Nós estamos falando de 168 a 216 horas. É um tempo muito expressivo em relação a outras tecnologias que poderiam, além da geração contínua, fazer frente a uma resposta operacional muito mais efetiva. E aí, o que a gente percebe nesse caso? Eu vou começar primeiro pela direita, na parte das soluções, porque a gente percebe que colocar as térmicas a carvão em um LRCAP não só não faz sentido por nós não termos essa flexibilidade de potência, mas também porque você cria uma reserva de mercado quando você garante LRCAPs específicos para fontes. E aí tem uma grande personalidade do nosso setor, que é o Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL, que defende, dia sim, dia também, de que o leilão precisa não trazer as tecnologias, mas sim os atributos que a gente precisa para um LRCAP. E aí, quem ganha, quem tiver mais atributos. E depois, né, considerando um LRCAP que, tendo esses pontos, né, de atributos em relação a tecnologias, muito provavelmente as térmicas a carvão não entrariam, não venceriam os leilões, a gente precisaria entrar num processo de descomissionamento dessas usinas, com planos de transição energética justa, com diversificação econômica, requalificação profissional e proteção ao emprego e à renda. E é justamente nesse ponto que a gente percebe o porquê, esse é o pano de fundo, o porquê as térmicas a carvão continuam sendo contratadas. Continuam ainda no planejamento do setor elétrico brasileiro. Primeiro, porque a gente vê uma repetida atividade legislativa do Congresso Nacional para garantir a contratação de térmicas a carvão. A gente viu isso na lei das eólicas offshore. A gente viu isso na MP 1304, que foi a segunda medida provisória da reforma do setor elétrico ano passado. E tudo isso vem como um pano de fundo pelos desafios da transição energética da indústria carbonífera no sul, que é muito forte em algumas cidades, principalmente o município de Candiota, do Rio Grande do Sul. A lei que eu comentei, né, a MP da reforma do setor elétrico, ela garantiu um contrato de reserva de capacidade para a usina da Candiota 3, que é da Âmbar Energia, no grupo JIF, leia-se Irmãos Batista, Joesley Wesley Batista. É um município que depende muito da extração do carvão mineral e das atividades associadas, entre elas a geração de energia. Inclusive, diga-se de passagem, uma questão que eu não sabia, a mineradora de carvão no Rio Grande do Sul, ela é estatal, ela é do governo do Rio Grande do Sul. Então a gente vê a presença do Estado justamente numa atividade tão intensiva em carbono. E que tem mostrado sinais já de ultrapassagem em termos técnicos. E essa usina também, porque em 2025, quando houve a discussão sobre os termos iniciais do LRCAP, a Âmbar argumentou que as regras que estavam sendo estabelecidas de tempo máximo de operação, de até 18 horas das usinas, inviabilizariam a participação da UTE Candidata 3. Então a gente mostra, esse foi o único dado que eu consegui encontrar para mostrar a baixa flexibilidade operacional da usina. Outras informações eu não consegui encontrar em fontes públicas. E a Candiota é um dos poucos contratos que restava no Brasil para térmicas a carvão e iria finalizar nos próximos anos. E os subsídios ainda foram renovados pela Lei das Eólicas Offshore. Então a gente teve os subsídios pela CDE na conta de consumo de combustíveis e o contrato de reserva de capacidade. 2 pontos que o Congresso Nacional garantiu. E aí o governo vetou, só que o Congresso derrubou. E o que a gente percebe como pano de fundo são políticos locais e nacionais que defendem uma geração flexível para sustentar a compra de carvão, para manter a indústria carbonífera, uma indústria que atende a térmicas que hoje não conseguem fazer frente às necessidades do setor elétrico brasileiro em relação à reserva de capacidade e à falta de flexibilidade operacional. E a minha conclusão é de que os LRCAPs não deveriam contratar tecnologias, mas sim atributos. Né? A flexibilidade operacional deveria orientar essa capacidade de essa contratação de capacidade também.
eu percebo que quanto mais os LRCAPs eles valorizarem esses atributos de flexibilidade, rapidez de resposta, confiabilidade, maior será a eficiência econômica operacional do setor elétrico. E aí cada tecnologia vai competir com os atributos que ela consegue entregar sem as reservas de mercado. E é claro, eu trouxe o ponto técnico, decidi trazer o ponto técnico justamente porque pontos ambientais eles seriam mais que evidentes. Quando a gente bate o óleo e olha uma contratação a carvão, em média, o cidadão comum se pergunta por que a gente vai contratar carvão se a gente tem vários outros insumos que são muito menos poluentes. E aí, nisso, como que o país consegue conciliar os nossos compromissos internacionais climáticos do Brasil com a contratação de reservas de carvão? E eu vou além de fontes fósseis em geral em leilões públicos de energia, enquanto a gente consegue estimular justamente por leilões públicos, que são uma forma, a lato sensu, de subsídio, fontes renováveis. Poderia ser muito bem um incentivo para expandir a indústria de sistemas de armazenamento de bateria no nosso país. Eu trago aqui duas notícias, né, que mostram que mesmo sendo poucas usinas, são 5 usinas brasileiras hoje de carvão, e elas representam 72% das emissões em relação às térmicas brasileiras. E eu não preciso dizer, nós temos muito mais que 5 térmicas a carvão no nosso país. E a usina de Candiota é a mais poluente do nosso país. E enquanto a gente está aí pensando em contratação de usinas a carvão, o Brasil, a Argentina é o único país da América Latina com planos para novas usinas a carvão. O Reino Unido foi o primeiro país do G7 a abrir mão do carvão nos últimos anos. O Reino Unido, que foi o estreante, né, pelo menos em larga escala, com o uso do carvão para a Revolução Industrial, ele deixa de usar carvão para eletricidade. Então, eu trago essas reflexões, essas contribuições, porque, de fato, em questões de flexibilidade, de rapidez de resposta, de capacidade de atender o setor elétrico, nesse conjunto de desafios de operação, com rampa vespertina, com entrada de renováveis e com os cortes que têm acontecido, carvão não me parece, e não parece em relação aos dados, uma ferramenta viável para ser utilizada como reserva de capacidade, tampouco para ajudar o Brasil a cumprir os compromissos climáticos. E é isto. Eu agradeço. Perfeito. Legal, muito bom, João. Parabéns. Obrigado por trazer essa temática extremamente interessante. Vou abrir aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação, algum contraponto, senão eu já tenho também uma para poder fazer aqui. Então eu vou fazendo, para a gente também não perder muito tempo. Tem que ser rápido aqui quando for para fazer as próximas perguntas, tá, galera? Mas, João, eu queria saber assim, porque a gente sempre vê essa história de candiota, né? Assim como vários outros subsídios, a gente acha que a gente se livrou e volta, né? Parece bumerangue o negócio. Qual seria a melhor saída política para conseguir resolver a questão de candiota? Porque a gente sabe que enquanto tiver a narrativa do emprego, da empregabilidade, da economia, né, da necessidade econômica, é, vai ser talvez muito difícil, porque é isso, né? Tem uma questão política, né, dos representantes locais, existe uma pressão daí que dos deputados, do governo, enfim, né? É, Ao mesmo tempo, a gente em algum momento vai ter que se livrar disso. Qual é a melhor saída? Eu entendo que a melhor saída são planos que tragam metas intermediárias anuais bem estabelecidas para o descomissionamento dessas usinas. É claro que a gente sabe que muito provavelmente a gente não consegue parar uma usina, por exemplo, hoje ou amanhã, porque de fato nós temos uma série de pessoas que dependem, né, dessa fonte de renda. O município depende da geração de emprego de tributos, mas a gente precisa da atuação do poder público na definição, primeiro, desses prazos, segundo, de um plano que consiga garantir requalificação profissional. Então, os profissionais
que trabalham na indústria de carvão, eles precisam ser requalificados e realocados para outras áreas. Quando a gente percebe trabalhadores com idade mais avançada, alguns planos de transição, inclusive, as boas práticas adotadas academicamente em outros países, definem também uma aposentadoria especial antecipada para esses profissionais. O próprio processo de descomissionamento, de venda da mineradora, de utilização dessa infraestrutura para outras gerações, eles podem também ter um recurso utilizado para o processo de criação tanto de programas de diversificação econômica, quanto também de proteção de renda, caso a gente precise e veja necessário a criação de auxílios. O desafio do carvão é um desafio, no fim, minerário. E é um desafio de diversificação econômica que outras cidades vão enfrentar, porque o carvão acaba, o carvão vai acabar. Então, essa discussão de candiota, ela só é postergada. Os políticos não querem enfrentá-la hoje, mas eles vão precisar enfrentar um dia. Eles vão precisar, em algum momento, diversificar a economia de Candiota, diversificar a economia de Criciúma, diversificar a economia de outras cidades carboníferas no sul. Então, o mais importante seria agora o poder público criar esse plano, criar subsídios, criar programas de diversificação econômica, requalificação profissional, e as empresas participarem desse processo, e até mesmo adaptarem seus parques industriais para outras atividades que são menos carbono intensivas. Essa é a minha visão em relação à transição desses locais, mas de fato não são decisões fáceis, como até comentaram aqui, são assuntos delicados politicamente. A gente tem, como você bem comentou, a gente vira e mexe ver esse assunto, porque a gente sabe que são pessoas que trazem esse tema, que são influentes junto a diferentes governos, a diferentes parlamentares, que por vezes trazem pontos, alguns pontos importantes a serem considerados, mas que no fim as conclusões não são as adequadas para o nosso setor elétrico.